Olá, resenheiros e resenheiras, é com muito pesar que viemos noticiar o falecimento de Dom Diego Maradona aos 60 anos, gênio é a palavra que mais define o eterno 10. Amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX, diversas personalidades e organizações reconhecem ele como um dos melhores jogadores da história do futebol e dos mundiais. Reunia inteligência, vontade e talento, com dribles, habilidade para mudar drasticamente sua velocidade e dar giros surpreendentes. Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade em seu país natal, sendo criada inclusive uma igreja dedicada a ele. Aos 17 anos, recebeu a primeira convocação para a seleção argentina, da qual foi polemicamente cortado na Copa do Mundo de 1978. 1978 também significaria o ano em que foi pela primeira vez artilheiro do campeonato argentino. Em 1979, seria artilheiro tanto do campeonato argentino quanto do campeonato metropolitano, torneio que reunia os clubes da Grande Buenos Aires e que era na época considerado mais importante até do que o campeonato nacional. Naquele ano, seria eleito pela primeira vez o melhor jogador sul-americano. A dose repetiu-se em 1980. Maradona foi artilheiro dos dois campeonatos e eleito outra vez o melhor jogador da América do Sul, com o adicional de ter levado o Argentinos Júniors ao vice-campeonato nacional, melhor resultado do clube até então. O Boca Juniors, que não conseguia títulos argentinos desde 1976, resolveu ir atrás dele, no que era a realização de um sonho para o jogador. Maradona sempre fora um torcedor chinês e fanático. Jamais seria esquecido, todavia, na equipe que o revelou. O Argentinos renomearia seu campo para Estádio Diego Armando Maradona. E foi em um amistoso contra o Argentinos que Maradona fez sua estreia pelo Boca, marcando de pênalti, atuando pelos dois times. Parte da concordância do Argentinos em emprestá-lo estava em uma cláusula do contrato de venda em que proibia que Diego enfrentasse a antiga equipe em jogos oficiais. 2 dias depois, atraiu 65 mil pessoas a Bombonera para vê-lo marcar 2 vezes em vitória por 4-1 na primeira partida oficial, contra o Talleres de Córdoba. Amistosos, todavia, seriam continuamente disputados paralelamente às disputas do Metropolitano, servindo para arrecadar finanças ao clube e gerando também uma diegomania. Em 2 deles, enfrentou 2 adversários que lhe seriam comuns. O Milan, em San Siro, vitória por 2-1, e Zico, contra o Flamengo, no Maracanã, derrota por 0-2, Maradona chegou à Catalunha como um messias. O Barça vivia a carência de títulos desde o final da década de 1950. Desde 1960, só conseguira vencer o campeonato espanhol em 1974. Via o rival Real Madrid se distanciar cada vez mais no ranking de vencedores e ainda sentia o Atlético de Madrid aproximando-se, com um título a menos. O clube fez de tudo para que seu astro se sentisse à vontade, contratando vários argentinos para servirem-lhe de assessores e funcionários. A estratégia não teria bons resultados. O craque acabou por fechar-se naquele círculo de convivências e demoraria a se adaptar no estrangeiro. Maradona, que já não tinha um relacionamento bom com a diretoria do Barcelona, é praticamente descartado por ela após receber uma suspensão de 3 meses em razão da confusão. A cúpula culé aceita a oferta do pequeno Napoli, da Itália. Desgostoso com o que julgou como falta de esforço do clube em defendê-lo nos tribunais, Maradona acatou a transferência, encerrando um ciclo de 2 anos de altos e baixos no Camp Nou. Na primeira temporada, o clube ficou apenas em 8º, mas somente 10 pontos atrás do campeão Verona. Na segunda, a de 1985-86, conseguiu um 3º lugar. Sua terceira temporada começou com ele já consagrado em todo o planeta, com a conquista da Copa do Mundo de 1986. Em setembro, porém, surge a primeira grande polêmica extracampo. Sua ex-empregada doméstica, Cristina Sinagra, denuncia que Maradona é o pai do filho que ela teve. A paternidade é confirmada posteriormente na justiça. O filho, Diego Sinagra, também conhecido como Diego Armando Maradona Jr., jamais seria assumido e os dois só teriam seu primeiro encontro em 2003.
Ainda assim, é na temporada 1986-87 que Maradona dá ao Napoli seu primeiro título na Série A, sobre a poderosa Juventus. A festa termina completando o clube na vida pessoal. Paralelamente, o Napoli é também campeão da Copa da Itália, e nasce sua filha Dalma, batizada com o mesmo nome da mãe de Diego. Na temporada seguinte, Maradona, com 15 gols, alcança a artilharia do campeonato. O vice-artilheiro é a sua dupla ofensiva, o brasileiro Careca, que fora para a equipe justamente para poder jogar ao lado de Maradona, com 13. O Bi, porém, escapa por 3 pontos. O título fica com o Milan de Marco Van Basten e Ruud Gullit, que consegue a liderança em vitória direta, em plena Nápoles, quando os dois clubes enfrentaram-se na antepenúltima rodada. O clube rossonero tornar-se-ia o maior rival do Napoli pelos títulos italianos. A Juventus decaía com a aposentadoria de Michel Platini em 1987 e a Internazionale vivia certa carência. Na Copa dos Campeões da UEFA, o Napoli cai cedo. É eliminado pelo Real Madrid, primeiro adversário que enfrenta. Na temporada 1988-89, o campeonato italiano vai surpreendentemente para a Inter de Milão, com a perseguição única do Napoli, único time na reta final com chances de tirar o título da Inter, terminando em vão. O consolo fica por conta da Copa da UEFA. Maradona lidera o Napoli na campanha rumo ao primeiro título continental do clube. Nos mata-matas finais, o clube passa pela rival Juventus e pelo Bayern Munique até chegar na decisão, contra o Stuttgart. Os alemães são vencidos no embalo da dupla de Maradona com Careca. Ambos marcam na vitória de virada no jogo de ida, em Nápoles, e seguram o empate na Alemanha Ocidental. Paralelamente, naquele ano ele casa-se em um estádio fechado com a namorada de infância, Cláudia Villafane, e nasce Giannina, sua segunda filha. 1989-90 chega e o argentino novamente conduz o Napoli ao Scudetto, com 2 pontos de vantagem sobre o Milan. Maradona vivia o auge da carreira. A veneração em Nápoles em torno dele era tamanha que ele sentiu-se à vontade para convocar a população local para torcer pela Argentina, e não pela Itália, na Copa do Mundo de 1990, a ser realizada em solo italiano em semanas. Gerou enorme polêmica no resto do país, notadamente no norte, região dos times mais tradicionais, ressentidos com o sucesso meteórico do Napoli, que, por sua vez, era um clube de uma região historicamente desfavorecida no país. O presidente da Federação Italiana chegou a ir a público pedir que os cidadãos napolitanos torcessem pela Azzurra, e pesquisas de opinião foram feitas por jornais e revistas para calcular a que ponto Maradona conseguira influenciar Nápoles. A Argentina conseguira vencer a Copa do Mundo de 1978 sem Maradona. Porém, foi com ele no auge da carreira, liderando a seleção que albiceleste, já sem Mário Kempes, Osvaldo Ardiles, Ubaldo Filó e Daniel Passarella, conseguiu com elencos fracos chegar a outras 2 finais de Copa do Mundo, e saindo-se vencedora na de 1986. O país continuou a revelar bons talentos, mas nenhum conseguiu preencher com a mesma mística o vazio deixado com a saída um tanto precoce de El Pibe. Talvez por isso, a seleção chegou a manifestar o desejo de aposentar o número 10 em sua camisa por ocasião da Copa do Mundo de 2002, mas foi impedida pela FIFA. Fechamos este vídeo com meus pêsames ao povo argentino e todo fã de futebol ao redor do mundo.